duas propostas e duas resistências. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele pinta um quadro de uma arena repleta de testemunhas, quando ele usa a expressão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está dizendo que esta arena está repleta de heróis da fé e que Jesus é o alvo e ao mesmo tempo a linha de chegada para todo aquele que pertence à fé. De modo que os que já estão na grande nuvem de testemunhas representa a igreja triunfante ao lado de Jesus, aguardando todos aqueles que estão na boa milícia da fé, que cheguem até aos braços de Jesus Cristo para receber dele o prêmio, o abraço e a coroação. E o que nos chama a atenção é que são duas propostas que o escritor aos Hebreus coloca para nós. Já os escritores do Novo Testamento se utilizam também desta figura do atleta. Paulo narra isto em 1 Coríntios 9, 25 a 27, 2 de Timóteo capítulo 2, e este atleta deve percorrer uma longa maratona, uma maratona de muitos quilômetros, e somente pela fé, olhando para Jesus, nós podemos aceitar esta primeira proposta. A primeira proposta é a proposta da carreira. E o texto diz que se espera do atleta que ele corra, mas que ele corra com paciência. Estas duas propostas, a do versículo 1 é a proposta da carreira, e no versículo 2 é a proposta da alegria ou do gozo. A primeira proposta é a proposta do presente, a segunda proposta é a proposta do futuro, dentro desta imagem da maratona que é representada nesta imagem a vida cristã e vice-versa, de modo que entre o momento da primeira proposta e o cumprimento pleno da última proposta, o escritor aos Hebreus fala-nos da necessidade de duas resistências. A primeira resistência é suportar a cruz, desprezar a ignomínia, a vergonha, e o verso de número 3 fala da segunda resistência, suportar as contradições dos pecadores, em outras palavras, a tamanha oposição dos pecadores. Esta palavra suportar aqui no original tem o sentido de aguardar, ou melhor, aguentar calmamente, aguentar bravamente. Então veja que na primeira proposta da carreira, o verbo usado é corramos com paciência. E nestas duas resistências, suportar a cruz e suportar a contradição ou a rebelião dos pecadores, também significa aguentar calmamente. Portanto, antes que adentremos ao gozo indizível, ao gozo eterno, é necessário que desenvolvamos estas duas resistências, suportar a cruz e suportar as contradições dos pecadores, de modo que, quando cumprirmos a nossa carreira e chegarmos na linha de chegada e cruzarmos esta linha, nós receberemos o afago e o abraço eterno daquele de quem nós não tiramos o olho, olhando para Jesus, o implantador da fé, pioneiro da fé e o aperfeiçoador, o consumador da nossa fé. Se isto fizermos, a vida do cristão então pode ser entendida como duas propostas. A primeira, a proposta da carreira. A segunda, a proposta da alegria. Entre estas duas propostas, há neste intervalo, neste interregno, a necessidade de duas resistências. Suporte a cruz, suporte a oposição, aguente calmamente e corra com paciência. Se isto fizermos, receberemos do Senhor a graça. E o escritor aos Hebreus, na parte final, nos recomenda tudo isso, estas duas resistências, até que cheguemos e entremos ao gozo eterno do nosso Senhor, para que nesta caminhada nós não cansemos, nesta corrida nós não desanimemos. Que Deus nos ajude a entender que enquanto mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, correndo quilômetros e quilômetros da vida cristã, até o momento que completarmos a nossa carreira, nós então, calmamente, bravamente, nós com paciência e perseverança, chegaremos no nosso destino. Que Deus te sustente, te ajude, te guarde com estas duas propostas, carreira e também alegria, e com estas duas resistências, porque nós vamos precisar para nós não nos cansarmos e não nos desanimarmos. Se tirarmos os olhos de Jesus,
cansaremos. Se tirarmos os olhos de Jesus, o ânimo fugirá de nós, mas enquanto olharmos para Ele, receberemos força do seu olhar, receberemos vida dos seus olhos, porque Ele venceu. O escritor no verso 3 diz: olhe para Jesus, que sofreu tamanha oposição, e como Ele é o modelo para nós, e percebemos que o quanto Ele sofreu calmamente, aguentou calmamente e foi vitorioso. É isso que Ele espera de nós. Quando cruzarmos a linha de chegada, nós o abraçaremos e contemplaremos os heróis da fé